Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos falar sobre a hipófise, essa glândula também chamada de pituitária e conhecida também como glândula mestra, tá? Então a hipófise ela faz parte do sistema endócrino e eu dividi essa videoaula só para falar das glândulas. Então a primeira glândula que a gente vai falar é da hipófise, essa que está destacada aí nessa foto, tá? Então, bom, a hipófise ela é uma glândula endócrina, como eu falei para vocês, ela é também chamada de pituitária. Ela está localizada na base do cérebro, tá? Na região do diencéfalo, certo? Ficando conectada ao hipotálamo. Ela também ela tem um tamanho, se a gente fosse fazer uma simulação, ela teria o tamanho de uma ervilha. Mas como o tamanho não é documento, essa glândula é importante, tá certo? Ela é muito importante para o nosso corpo, pois ela controla a função de várias outras glândulas endócrinas. Ela é tão importante que ela foi chamada de glândula mestra, né? Então, os hormônios produzidos pela hipófise vão atuar controlando ou regulando a função de outras glândulas, como vocês estão vendo aí na imagem, certo? Outras glândulas endócrinas do nosso corpo. Funcionalmente, anatomicamente, eu não sei se vocês estão observando, mas a hipófise ela é dividida em dois lóbulos. Aí a gente vê a imagem, duas cores diferentes. Uma representando o lóbulo anterior, também chamado de adenohipófise, e o lóbulo posterior, chamado de neurohipófise. Sendo que a adenohipófise ela é constituída principalmente de tecido epitelial glandular e a neurohipófise ela é constituída principalmente de tecido nervoso, certo? Então, cada uma dessas partes elas produzem hormônios específicos, certo? Então, aí nós temos a adenohipófise e a neurohipófise, e cada um vai produzir hormônios específicos, tá? Então, olha só, os hormônios produzidos pela adenohipófise, elas são chamados de tróficos, tá? Por que elas são chamadas de tróficos? Significa que eles receberam esses termos, porque de forma geral, altas concentrações desses hormônios resultam no crescimento, na hipertrofia, tá? De órgãos-alvos, enquanto baixas concentrações desses hormônios resultam na atrofia dos seus órgãos. E exatamente por esse motivo que esse sufixo trófico ou trófico são muitas vezes usados em nome desses hormônios. Então, de maneira resumida, a gente vai citar aqui os hormônios da adenohipófise. Então, nós temos o GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Ele atua estimulando principalmente os tecidos e órgãos do corpo humano. Nós temos o TSH, o tireotrófico, tá certo? Esse hormônio aí, o TSH, ele ajuda a estimular a glândula tireoide a secretar seus próprios hormônios, tá certo? Aí nós temos o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, tá certo? Esse hormônio, ele vai estimular a glândula suprarrenal a produzir e secretar glicocorticoides, tá certo? Nós temos também o hormônio folículo estimulante, nesse caso aí, esse hormônio ele vai atuar estimulando os folículos ovarianos nas mulheres e a produção de células espermáticas nos homens, tá? E o hormônio luteinizante, que é o LH, ele vai estimular a ovulação nas mulheres e nos homens ele estimula a secreção de um hormônio sexual masculino, a testosterona. Aí mais abaixo a gente vai ver a prolactina. A função da prolactina é estimular a produção de leite. Ela ajuda também na regulação do sistema genital masculino. E esse hormônio também ele tem ação nos rins, ajudando a regular equilíbrio eletrolítico. Gente, todos esses que eu falei são hormônios produzidos pela adenohipófise. E agora vamos falar dos hormônios da neurohipófise.
mas não se desesperem, porque a gente só tem esses dois aí, tá? O hormônio antidiurético e a ocitocina. Então, vamos ver a função de cada um, tá certo? O antidiurético, qual é a função dele? Ele ajuda a diminuir a diurese. Nós sabemos que diurese nada mais é do que a produção de urina realizada pelos rins, tá certo? Então, o hormônio antidiurético diminui, na verdade, a produção de urina pelos rins. Ele faz isso aumentando a retenção de água, né? E desses líquidos pelos nossos rins, e dessa maneira mais líquido fica retido no corpo e menos água é eliminada através da urina, tá? Para regular a quantidade de líquido no corpo, esse hormônio ele auxilia no controle também da pressão arterial, e é muito comum pacientes hipertensos usarem medicamentos diuréticos, tá? Ele tem ação contrária do hormônio com o fim diurético. A pessoa vai eliminar mais água na urina, né? E vai fazer mais xixi, com isso diminuindo a quantidade de líquido no corpo. Aí o que acontece? O medicamento acaba ajudando a regular a pressão arterial, certo? Então, a menor quantidade de água dentro do sistema cardiovascular, qual é a tendência? A tendência é a pressão diminuir. E o segundo hormônio que a gente vai falar, a gente falou do ADH, a gente vai falar da ocitocina, né? Então, a ocitocina, ela tem um papel muito importante nas mulheres, porque ela estimula a concentração, nem a concentração, desculpa, as contrações uterinas durante o trabalho de parto. E muitas injeções de ocitocina, elas são usadas para induzir o trabalho de parto. Além disso, estimula, né, a injeção do leite durante a amamentação, e nos homens alguns estudos demonstram aí um aumento dos níveis de ocitocina durante a ejaculação. Então, pesquisas também mostram que a ocitocina está relacionada entre a afeição entre pessoas e também o vínculo entre a mãe e o bebê, sendo apelidada de hormônio do amor. Então, gente, revisando o que a gente estudou, tá certo? Sobre a hipófise, vocês estão vendo aí, né? A hipófise, ela é dividida em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise, sendo que a adenohipófise, ela tem os seus hormônios, eu já falei, e esses hormônios vão atuar nos órgãos-alvos, né? A prolactina, por exemplo, ela vai atuar nas glândulas mamárias e assim sucessivamente, tá certo? Então a nossa aula de hoje é sobre a hipófise e na próxima aula a gente continua com as outras glândulas então.